Meus irmãos, vamos abrir as Bíblias em João capítulo 5, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus, nosso Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, Ele liberta. Esse é o nosso Jesus, esse é a quem nós servimos. João 5,17 diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meus irmãos, nós precisamos entender que a relação de Deus para com o homem, ela inclui a cura que foi ministrada aqui, e é claro, eu já orei, muitas pessoas já receberam algum tipo de cura, foram agraciadas com algum tipo de milagre. Nós mesmos em nossa vida já recebemos tanta coisa da parte de Deus, mas isso são coisas que com o nosso corpo físico vai embora, né? Vai chegar um momento que nós vamos receber um corpo. Quando nós cantamos aqui, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus. Nós estaremos ali com corpos gloriosos e não vamos precisar mais daquilo que tem movido muitas pessoas para ir até as igrejas hoje, que é buscar algum tipo de bênção. Deus abençoa? Claro. Deus te abençoa aqui? Claro, creia nisso. Deus tem bênção para a sua vida, mas não tem apenas bênção. Deus está trabalhando em nossa vida, Deus está nos edificando. Então, para vocês situarem no contexto aqui, em João capítulo 5, começa com a cura daquele homem que estava enfermo à beira do tanque de Betesda, né? Muitas pessoas dizem que ele era paralítico, a Bíblia não cita isso, eu não sei lá no original como é que estava escrito ali, nem no hebraico, nem depois que foi para o grego ali. Eu não sei se pode dar alguma conotação de paralisia, mas o fato é que ele estava acamado, estava ali na beira daquele tanque de Betesda, aguardando a benevolência de alguém que pudesse lançar ele ali, porque havia uma tradição que os anjos movimentavam aquela água, e o primeiro que caía ali era curado, enfim. Já preguei sobre isso, não é essa a nossa palavra, mas as pessoas então começaram a questionar por que Jesus fez aquela cura, principalmente, eu acredito que era um sábado, e o pessoal começou a questionar ele e tal, como se ele fosse um curandeiro que trabalhasse curando pessoas e estivesse exercendo um trabalho ao curar alguém. Mas a resposta de Jesus para essas pessoas foi: olha, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, entrando aqui, finalizando a minha introdução aqui, eu quero dizer que problemas como violência, maldade, infidelidade, essas atrocidades que são cometidas por aí, que tem cada vez mais se agigantado, nada disso aconteceria, ou pelo menos isso diminuiria bastante, se a igreja alcançasse mais vidas, se a igreja ganhasse mais almas para o Senhor Jesus, e na sua própria vivência, a igreja também se arrependesse de muitas coisas erradas que faz, né? Nós precisamos entender que, nós temos falado constantemente aqui, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos nos envolver nesse trabalho que Deus opera em nossa vida, que é um trabalho que depende muito da nossa permissão. Deus não invade corações, quem tenta invadir as vidas é o inimigo das nossas almas. Deus sempre entra com permissão do proprietário. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, no primeiro ponto aqui, eu quero dizer que nós precisamos responder ao manuseio de Deus
sem resiliência. Resiliência é uma palavra muito usada, né? Eu fiz um curso tardio de psicologia que agora, né, terminei o ano passado, e essa palavra resiliência é muito usada na psicologia. Eu acho essa palavra muito, muito bonita, resiliência, mas eu não gosto de usar essa palavra para pessoas. Eu já disse isso aqui na igreja. Por quê? Porque, traduzindo assim de uma forma simplista, resiliência é retomar a forma original. Você pega um elástico, que eu já falei isso aqui tem poucos dias, né? Que tem 20 centímetros, por exemplo, você tensiona ele, faz ele ficar ali com seus 60, 70 centímetros, aí você volta, ele volta a ter aquele tamanho ali. Uma mola, você, né, tensiona uma mola, depois você solta, a função dela inclusive é voltar ao seu estado original ali, mas nós, como seres humanos, não podemos ser resilientes ao trabalho de Deus na nossa vida, no sentido de que, quando Deus trabalha em nós não podemos voltar a ser como éramos antes dele ter trabalhado. Nós precisamos crescer, a nossa mente precisa expandir, a nossa fé precisa expandir. Nós não poderemos voltar, ou não poderíamos pelo menos voltar a um estado que éramos antes do milagre. Nós não poderíamos voltar ao estado que éramos antes de ter um contato com a palavra de Deus, que nos confronta, que nos abre os olhos, e a gente fala, então eu agi errado, agora eu preciso agir certo. Então nós não podemos voltar a sermos o que éramos. Nós precisamos então progredir. Filipenses capítulo 1 versículo 6, Paulo diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor está nos transformando em pessoas melhores. E aí eu trago um paradoxo, né? Eu sempre digo que o Evangelho não é para melhorar ninguém. Pastor, mas o que é isso? O Evangelho não é para melhorar ninguém? Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, o Evangelho é para fazer a gente nascer de novo. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas a partir dessa nova vida, nós precisamos crescer em Cristo, e é essa a obra que Cristo faz em nós. Nós precisamos crescer como nova criatura. Cada cura que nós recebemos, como foi testemunhado aqui pela irmã Fátima, cada vitória que nós recebemos, cada porta que se abre diante de nós e que a gente passa por ela e recebe a vitória, tem que fazer com que nós cresçamos um pouco mais no Senhor, para que nós possamos enfrentar as situações que cada vez crescem mais diante de nós. Sempre os desafios se agigantam diante de nós, e para isso a nossa estrutura precisa ser trabalhada pelo Senhor. Então nós precisamos resistir a querer ser apenas resilientes. Eu enfrentei uma luta muito grande e Deus me deu a vitória, voltei a ser o que era. Não, a partir da vitória, irmãos, nós crescemos um pouco mais, e nós vamos crescendo, sabendo que Deus trabalha em nós constantemente. Segundo lugar, irmãos, nós precisamos cumprir o legado de Jesus como seus enviados. Uma vez que nós recebemos aquilo que a palavra diz, de graça recebei, de graça dais, é justamente essa luz, é justamente essa transformação que o Evangelho provoca na nossa vida, né? Essa mudança, esse novo nascimento. A gente precisa apresentar isso para outras pessoas. Olha o que diz João 9,4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Nós precisamos, como pessoas, como cidadãos, trabalhar. Paulo falou assim: trabalha dia e noite, para não ser pesado para o seu irmão. Espiritualmente, nós precisamos trabalhar seguindo os passos do Senhor. Outro dia, pregando aqui, eu falei sobre a época que a Bíblia foi escrita, que não havia luz elétrica. Então, quando o sol se punha, daí a pouco as pessoas precisavam fechar a porta da sua casa, porque as trevas tomavam conta, não é,
enfim, e você não podia talvez perceber o inimigo se aproximando. Então o sol se punha, a noite chegava, as pessoas precisavam se proteger, se guardar. Então a Bíblia fala: trabalhar enquanto é dia. Dia significa que é um tempo oportuno para a gente trabalhar. À noite a gente faz planos, né? Antes de dormir, quantas vezes com a cabeça no travesseiro a gente pensa: amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas de repente o dia chega, e a gente se vê tomado por tanto ativismo, a gente se vê tomado por tantas situações que às vezes nos impedem de ousar, nos impedem de ir além daquilo que é o trivial que nós fazemos. Mas a Bíblia nos incentiva para que nós possamos sempre romper obstáculos, para que nós possamos sempre romper barreiras. Para isso, nós precisamos então cumprir esse legado que Jesus deixa para nós. Se nós não usarmos a luz para trabalhar, irmãos, nós vamos viver sempre no campo dos sonhos, eternos sonhadores. A gente precisa colocar em prática, tanto a nossa vida espiritual. Eu sempre falo aqui em duas vias, não é? Eu falo da nossa vida espiritual, nós precisamos ser mais crentes, irmãos. Eu termino um louvor desse aqui com dor no coração, porque para mim, a gente continuava cantando, eu sei que tem gente que não aguenta ficar em pé, tem gente que até às vezes nem pode ficar em pé, às vezes tem gente que fala: essa cantoria podia acabar logo, não é? Tudo bem, não tem problema, mas no meu coração, às vezes eu fico pensando: Deus, mas a gente podia continuar, mas o nosso culto tem um protocolo, e a gente precisa seguir, nós temos um horário para terminar o nosso culto. Então a gente administra, coloca as coisas ali dentro dos lugares, para que a gente possa, aproveitando o tempo, fazer tudo que precisa fazer nesse culto de adoração ao nome do Senhor. Mas nós precisamos despertar em nosso coração essa fome, esse desejo de estar na presença do Senhor. Estou precisando retomar uma experiência que eu tive na minha vida. A pastora Liliane passa mais tempo em oração às vezes do que eu durante o dia. Mas teve uma época que a gente tinha um comércio, e que a gente orava, a gente começou orando meia hora, depois passou para 1 hora, 2 horas, aí eu cheguei a estar orando 3 horas todos os dias, durante o dia. A gente revezava, as meninas eram pequenas, a Sara e a Isabela, a pastora Liliane ficava lá no comércio, e eu ia para o quartinho de oração. Depois eu saía do quartinho de oração, ia lá para o comércio, cuidava das meninas do comércio, e ela ia para o quarto de oração. Irmãos, às vezes eu orava 2 horas, até começar a sentir o comichão da presença de Deus no meu coração. Daí, para parar de orar era uma dificuldade, mas a gente revezava os horários ali, não é? Chega um momento que você vai orando, parece que a sua palavra não passa do teto. Você vai orando, aí de repente o inimigo começa a falar: quem é você para orar, pensando que Deus vai te ouvir? Mas se você vence essas barreiras, daí a pouco ele vem. Daí a pouco a presença do Espírito Santo toma conta do ambiente, daí a pouco você começa a sentir um comichão, daí a pouco você começa a se render ao Senhor, e não há experiência mais gostosa do que estar na presença do Senhor. Hoje eu passo momentos muito mais rápidos, né? Sentindo essa presença. Às vezes entro no quartinho lá de casa que eu tenho lá, para orar e cantar e tocar, e enfim, mas às vezes a gente tem que parar para fazer outra coisa. Mas nós precisamos desenvolver essa área da nossa vida, porque é a área eterna. Essa é a área eterna, é essa parte de nós que vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Agora, isso não paga conta, não é? Nós também precisamos trabalhar, precisamos lutar, precisamos desenvolver, precisamos empreender, precisamos fazer muita coisa, mas para isso nós precisamos sair do campo dos sonhos e ir para a prática. Mas se não der certo, você ganhou a experiência, né? Mas e se der errado? Se der errado, você já sabe o que não fazer. É só descobrir o que fazer. Vai tentando. Uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer. A questão é que nós precisamos estar em movimento, como alguém que está andando de bicicleta em um terreno plano.
Você parar de tocar pedal, daí a pouco a bicicleta para e você cai. Você tem que estar em movimento, em movimento, em movimento. E com isso nós vamos caminhando, nós vamos seguindo. Então Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. E a igreja recebe esse legado do Senhor. João 20, 19 a 21 diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. A vida do crente, do cristão, do filho de Deus, do filho da luz, como nós pregamos aqui domingo passado, ela se resume em trabalho, 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 porque chegará o dia do descanso, chegará o dia do descanso, chegará o dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas enquanto isso, nós precisamos assumir esse legado deixado pelo Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos nos manter produtivos e abundantes. Nós precisamos nos manter produtivos e abundantes. João capítulo 15, versículos 1 e 2, olha o que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Interessante, mesmo dando fruto, a gente sofre algum tipo de consequência. Jesus cita, um exemplo bem simples, na época que se vivia de agricultura, na época que se vivia ali da criação de ovelhas, era a atividade econômica que eles tinham. Eles sabiam muito bem o que o lavrador fazia, para limpar um galho que estava produzindo, mas que tinha algum galinho seco ali, que tinha alguma coisa que talvez estivesse impedindo o fluir da seiva. Como é que limpa isso? Às vezes arrancando, às vezes com a faca, cortando. Essa limpeza pode causar algum tipo de incômodo, muitas vezes podem ser as tribulações que a vida coloca diante de nós, mas permanecendo nele. O exemplo, a metáfora que a Bíblia traz é que nós fomos enxertados em Cristo, que é a videira verdadeira, permanecendo nele, tudo vai dar certo, irmãos. Permanecendo nele, a vitória é nossa. Permanecendo nele, seremos guardados e protegidos pelas suas asas, pelas suas poderosas mãos, pela sua face gloriosa. Nós precisamos permanecer no Senhor. Muitas vezes nós esperamos ver resultado daquilo que nós fazemos, e é bom que nós vejamos, sim, é bom que nós possamos colher os frutos, mas a gente precisa saber que nem todas as sementes respondem ao mesmo tempo. Nem todas as sementes respondem ao mesmo tempo. Às vezes você fala assim: ah, pastor, mas eu estou semeando há tanto tempo. De repente, porque você vai ter uma colheita muito abundante, está demorando a frutificar, a brotar, está demorando a florescer, mas quando Deus resolver abrir as comportas do céu sobre a sua vida, você verá aquilo que Deus tem preparado para você. Por isso que eu sempre digo para a igreja, eu não me canso de dizer, semeie, lembrando que a gente semeia de qualquer forma. O que a gente precisa fazer é escolher as sementes, porque semeando a gente está o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está semeando, ou seja, semeando tantas coisas que às vezes nos rodeiam, não é? Às vezes uma
porfia, enfim, as obras da carne. Eu não preciso falar com os irmãos, tudo isso é semeadura que a gente faz, mas a gente precisa então escolher as sementes que nós semeamos, lançar essas sementes e confiar que a única coisa que nós podemos fazer é lançar semente. Quem tem poder para fazer chover, para fazer germinar, para fazer crescer, para fazer frutificar, é o Senhor. E o segredo é perseverança. Ah, pastor, parece que não dá certo comigo. Irmãos, a Bíblia nos garante que dá certo com todo aquele que crê. Se há alguma coisa que está impedindo as coisas de acontecerem na nossa vida, todas as respostas estão na palavra do Senhor. Todas as respostas estão aqui. Nós oferecemos o aconselhamento pastoral, nós oferecemos tudo para a igreja, para que a igreja possa, diante de alguma situação como essa, abrir o coração, conversar conosco. Por quê? Porque a promessa é para você. Ah, acontece com todo mundo, menos comigo. Isso é mentira de Satanás. Deus tem algo especial para a sua vida. 1 aos Coríntios 15, 58, portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Esse é o segredo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão no Senhor. E por último, nós precisamos ter discernimento de nossa condição espiritual e colocar em prática a nossa fé. Por isso que eu estou falando, a gente precisa crescer espiritualmente e precisa ter esse discernimento. Eu estou rendendo o que eu posso espiritualmente, ou eu posso avançar um pouco mais, eu posso de alguma forma mergulhar um pouco mais em Deus. Nós precisamos ter esse discernimento, é algo que nós precisamos fazer. Eu não posso julgar. Eu olho para a igreja e para mim todo mundo é bom crente, todo mundo tem uma vida na presença do Senhor, né, muito produtiva. Quem pode avaliar quem? Só você pode avaliar a sua vida, claro, Deus, né? Mas em se falando de nós aqui, só você pode avaliar a sua própria vida. Então você tem que buscar esse discernimento de como está a sua vida espiritual, e se você tem aproveitado essa arma que Deus nos entrega, que não é tão simples de usar, mas que ao mesmo tempo que é a fé. Como é que a gente faz para usar a fé? É uma coisa sua com Deus, não tem como. Ou fazer um curso, né, para ensinar a pessoa a ter fé. Irmãos, primeiro, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem jeito, irmãos, nós precisamos estar com a palavra no nosso coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos, acho que domingo passado, sobre sermos filhos da luz. Irmãos, a Bíblia declara, e eu sei que você já sabe disso, nós não somos das trevas. Eu olho para o mundo, irmãos, eu olho para o mundo, e eu vejo como o mundo está mergulhado nas trevas. Eu vejo algumas coisas no mundo que não
Eu não posso participar, não tem como participar, porque eu não faço parte daquilo, eu sou do dia, eu sou da luz. A luz, ela às vezes, ela mostra as nossas imperfeições, às vezes não, né? Você olha no espelho assim, com a penumbra, eu particularmente olho assim, é um cara bonitão, hein? Quando acende a luz eu falo, opa, esse aí sou eu, hein? Diferente, né? A luz, na realidade, ela até mostra os nossos defeitos. Não significa que nós estamos na luz, que nós servimos ao Senhor, que nós somos perfeitos, não é isso. Significa que, servindo ao Senhor, ainda que tendo consciência das nossas imperfeições, tendo discernimento da nossa vida espiritual, fraquezas e virtudes, nós olhamos para a nossa fraqueza, nós olhamos para as nossas imperfeições, olhamos para o Senhor e dizemos para nós mesmos: eu vou prosseguir, eu vou caminhar. Ah, mas eu tenho medo, o que eu faço? Pega o medo, carrega ele nas costas, mas prossegue. Ah, eu não sei se vai dar certo. Irmãos, eu não vou nem dizer para você pegar a sua dúvida, colocar nas costas e seguir em frente, porque ao crente não cabe duvidar. Aí você fala, eu acho que eu não consigo, eu tenho dúvida. O que você faz? Creia, levante os olhos, olhe para o alvo que é Cristo e diga: o Senhor Jesus é a minha vitória. É isso que nós precisamos entender, porque às vezes a gente olha, e é claro, já viu aquela fala, né? Alguém fala assim: se for falar mal de mim, me chama, eu sei coisas terríveis a meu respeito. A gente se conhece, a gente sabe os defeitos que a gente tem, a gente sabe, a gente conhece. Aí o que vai fazer? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou filho do Senhor, eu fui comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, e Ele está fazendo uma obra em mim. Tenho alguns defeitos? Vários, mas que o Senhor está tratando, curando, tirando, me libertando a cada dia, e a cada dia eu vou rompendo em fé. Você olha para sua frente assim, e diante daquilo que você projeta na sua vida, tem um desafio muito grande diante de você. Dê glória a Deus, sabe por quê? Porque desafios pequenos levam a conquistas pequenas. Você olha, parece que o desafio é gigante, você fala glória a Deus, assim como Davi olhou para Golias. Você vem a mim com espada, com escudo, com vara-pau, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Não importa, irmãos, não importa a barreira, não importa o obstáculo, não importa as nossas imperfeições, não importam as nossas fraquezas, o que importa é a força daquele que está sobre a nossa vida. O que importa é a garantia que nós temos, que Ele está conosco e que Ele nos dará a vitória. O que é que nós precisamos fazer? Ousar. Não sei se vocês sabem aqui, Tiago é paraquedista. Tiago da Jordânia. É um negócio que eu não tenho coragem. Pastor Eliane que tem vontade de pular. Eu não encorajo nem de suado, né? Um dia que surgir a oportunidade, se ela quiser, ela vai. Eu não. Mas ele é paraquedista. Ele arruma, dobra o paraquedas dele lá, coloca dentro, não sei como é que chama, eu vou falar de mochila aqui, sou leigo, coloca dentro da mochila dele lá, do paraquedas e tal, e salta, na certeza de que, quando ele acionar o dispositivo, o paraquedas vai abrir, e ele vai cair suavemente. O que você precisa fazer? Sabendo que você tem um Deus que te segura, sabendo que você tem um Deus que te guarda, sabendo que você tem um Deus que te protege, lance-se na vida, crendo, ouse. Tem muita gente crescendo e prosperando nesses dias aí. Essa prosperidade é para nós, é para a igreja, é para a sua vida.
sabe? E não pense em níveis de prosperidade, não. Eu já falei isso aqui outro dia, eu já estou encerrando, mas para uns, prosperidade é conseguir construir uma casa num bom terreno e ter uma renda para manter aquilo ali e viver com saúde. Esse é o meu ideal de prosperidade. O que vier acima disso é lucro. Não é que eu vou me acomodar em algum momento da minha vida. Eu sempre vou estar buscando alguma coisa, sempre vou ter um projeto. Em algum momento alguma coisa vai virar, ou várias coisas virarão, né? Vamos terminar lendo Eclesiastes 11. Eu acho que é Eclesiastes 11. Talvez seja o versículo 1 mesmo, Sara. Isso. Olha o que diz aqui. Guarda isso no seu coração, leva isso para a vida. Isso é uma metáfora. Olha aqui. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Segue, por favor, Sara. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, aí ficará. Pode seguir. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós vamos começar na quarta-feira a campanha da travessia. É um bom momento para você colocar diante de Deus. Talvez alguma frustração que você tenha desde o começo de ano, você pensou, eu ia dar certo, não deu, o ano não acabou. Se a gente brincar, chega dezembro e a gente não fez nada. Como igreja, como indivíduos, como profissionais, qualquer área da nossa vida, como espirituais. Mas se a gente assumir esse controle, se a gente de repente assumir essa posição de lançar sementes, trabalhando, porque o Senhor trabalha até agora, eu quero profetizar sobre a sua vida uma colheita abundante. Você crê nisso?